Lições do cotidiano. A hora da partida, por Irandi Melo. Depois de tantas trocas de olhares, abraços, beijos, ternuras, carinhos e tudo aquilo de bom e belo que ainda pode ser trocado entre dois seres que se desejam, chega um dia em que nos detemos diante daquele que amamos e fazemos uma pergunta que, no início, parecia impossível. É ela? É ela aquela que tanto almejei? É ela aquela que procurei entre tantos rostos? É ela aquela que meu desejo imaginou antes mesmo que eu pudesse conhecê-la? Talvez essa pergunta nunca surgisse se entre nós houvéssemos apenas encontros. Mas o amor também é feito de desencontros. E são justamente os desencontros que nos obrigam a olhar novamente para aquilo que julgamos conhecer. No começo, quase sempre amamos aquilo que vemos, mas muitas vezes vemos no outro aquilo que desejamos encontrar. É o desejo que escolhe primeiro. Ele chega antes do conhecimento, projeta sobre o outro aquilo que falta em nós e silenciosamente, como quem desenha um rosto na parede escura de um quarto, constrói uma imagem que passamos a chamar de pessoa amada. Assim nascem os encantamentos, assim nascem as paixões. No início, não enxergamos inteiramente o outro. Enxergamos aquilo que desejamos que ele seja. E o outro, muitas vezes, também procura corresponder àquilo que imaginamos. Não há necessariamente mentira nisso. Há apenas o modo misterioso que o desejo começa os seus trabalhos. É como se cada amante oferecesse ao outro um espelho e ali, feliz, contemplasse aquilo que gostaria de encontrar. Por algum tempo, esse espelho basta, mas nenhum espelho consegue esconder para sempre aquilo que existe atrás dele. O tempo passa, os dias se acumulam, os encontros começam a revelar os desencontros, os véus vão caindo, o encanto se desfaz. Então acontece aquilo que, no fundo, é a mais verdadeira experiência do amor. Começamos finalmente a conhecer quem está diante de nós. Ela é assim. Eu sou assim. E agora? Somos capazes de nos aceitar? Não como gostaríamos de ser. Não como dia imaginamos que seríamos, mas como realmente somos. Essa é, talvez, a primeira grande prova de qualquer relacionamento. Porque amar alguém enquanto essa pessoa corresponde à nossa fantasia é uma experiência de encantamento. Amar alguém depois que conhecemos suas limitações, suas contradições e os seus medos é uma experiência de escolha. O amor, quando amadurece, deixa de ser apenas aquilo que sentimos. Passa a ser também aquilo que decidimos fazer com o que sentimos. Por isso, depois que os véus caem, surgem perguntas ainda mais difíceis. Nossos valores caminham na mesma direção? Nossos sonhos ainda podem habitar o mesmo horizonte? Nossos objetivos de vida se encontram? Somos capazes de crescer juntos? Ou estamos apenas tentando impedir que o outro cresça para que a relação permaneça igual? E quando as respostas não são aquelas que desejamos ouvir, chegamos à encruzilhada. É hora de encerrar? Devemos partir em busca de um novo encantamento? Esperar que outra pessoa reacenda em nós a mesma projeção do desejo? Ou seria possível recomeçar a relação a partir de um conhecimento mais profundo? Há aqui uma das maiores confusões dos amantes. Muitos não abandonam uma relação porque deixaram de amar. Abandonam porque o encantamento terminou. E ao encontrar outra pessoa, acreditam ter encontrado um novo amor, quando encontraram apenas uma nova tela para projetar os mesmos desejos. Mudam o rosto, mudam a história, muda o corpo, mas leva consigo a mesma fantasia. Por isso é preciso aprender a não escolher alguém apenas porque desperta em nós uma paixão imediata. É preciso conhecer, conversar, observar,
conviver, descobrir quem é aquela pessoa não está tentando nos conquistar. Descobrir quem é aquela pessoa quando não está tentando nos conquistar. E principalmente descobrir quem somos nós quando não estamos tentando conquistá-la. Talvez por isso a amizade seja tão importante. Amigos não precisam sustentar permanentemente o encantamento. Podem simplesmente existir diante de nós, com suas virtudes, com seus defeitos, com seus silêncios, com as suas diferenças. Ampliar o círculo de amizade pode também ser uma forma de ampliar as possibilidades do amor. Não porque devamos transformar cada amizade em uma possibilidade amorosa, mas porque, quanto mais profundamente conhecemos as pessoas, maiores são as chances de reconhecer aquela com quem podemos construir um caminho comum. O amor duradouro talvez não seja aquele que encontramos pronto. Talvez seja aquele que construímos depois de descobrir que o outro não é aquilo que imaginávamos. É neste momento que a escolha se torna verdadeira. Antes havia o encantamento, agora existe a liberdade. Antes havia a projeção, agora existe o conhecimento. Antes havia o desejo de possuir o outro, agora pode nascer o desejo de caminhar com ele. Mas há ainda um critério, o mais importante. É preciso observar o que acontece com a nossa paixão pela vida e com a paixão pelo outro. Porque o relacionamento pode continuar existindo mesmo depois que o amor deixou de crescer. Pode haver companhia sem encontro, pode haver proximidade sem intimidade, pode haver fidelidade sem desejo, pode haver caminhos sem encantamento, pode haver amizade onde antes existia amor. E talvez não exista nada de errado nisso. Os afetos mudam de nome, mudam de lugar, mudam de intensidade. Mas há algo que precisamos observar. A vida ainda cresce dentro desta relação? O outro ainda desperta em nós curiosidade? Ainda queremos conhecê-lo? Ainda desejamos descobrir seus novos caminhos? Ainda sentimos vontade de dividir com ele aquilo que a vida nos oferece? Ainda existe tesão pela vida? Ainda existe tesão pelo outro? Não fala apenas no desejo dos corpos, fala de algo maior, daquela força silenciosa que nos faz olhar para alguém e pensar: quero continuar descobrindo você, quero conhecer quem você está se tornando, quero descobrir quem eu me torno quando estou ao seu lado, quero que a nossa presença no mundo faça a vida de ambos crescer. E é talvez um dos maiores sinais, um dos mais profundos de um amor vivo. Porque o amor não precisa permanecer eternamente em estado de paixão, mas precisa continuar produzindo vida, precisa gerar movimento, precisa ampliar o mundo, precisa fazer com que os dois sejam mais do que eram antes de se encontrarem. Quando isso acontece, é hora de permanecer. Mas se o desejo pela vida começa a diminuir, se outro deixa de despertar qualquer curiosidade, se a presença se torna apenas hábito, se os sonhos já não encontram lugar comum, se permanecemos apenas por medo de partir, então é preciso escutar aquilo que o coração há muito tempo tenta dizer em silêncio. Talvez seja a hora de seguir em frente. A partida, neste caso, não precisa ser uma derrota. Pode ser um ato de respeito. Respeito por si, respeito pelo outro, respeito pela história que um dia foi verdadeira. Porque há histórias que não precisam ser eternas para terem sido importantes. Amores que cumprem sua missão e depois perdem passagem. Há pessoas que chegam para nos ensinar a amar. Outras chegam para nos ensinar a partir. A sabedoria está, talvez, justamente em não transformar a partida em fracasso, nem transformar a permanência em virtude. Às vezes é preciso ficar, às vezes é preciso partir. O que não devemos é permanecer onde já não existe vida apenas porque temos medo do desconhecido. E também não devemos partir apenas porque o encantamento inicial terminou. Entre ficar e partir existe uma palavra esquecida: discernimento. É ele que nos permite distinguir o fim da paixão do fim do amor.
É Ele que nos ajuda a perceber quando os afetos se tornam amigos e quando ainda existe entre eles uma força capaz de reinventar o desejo. Porque o verdadeiro amor talvez não seja aquele que nunca perde o encanto. Talvez seja aquele que depois que o encanto se desfaz, ainda encontra razões para nascer novamente. E quando isso acontece, quando as relações deixam de alimentar a vida, quando o desejo não se transforma, mas simplesmente desaparece, quando a presença do outro já não nos convida a crescer, quando isso acontece, então chega a hora da partida. Não como quem foge, mas como quem reconhece, não como quem abandona, mas como quem agradece, não como quem nega o que viveu, mas como quem aceita que algumas histórias possuem um tempo próprio. Depois de tanta troca de olhares, abraços, beijos, ternura e carinho, talvez a pergunta mais importante seja mais, não seja mais, é ela? Talvez seja sim. Quem somos nós quando estamos diante um do outro, já sem espelho nenhum entre nós? Somos mais vivos, mais livres, mais inteiros, mais capazes de amar? Ficar e partir, então, deixa de ser respostas opostas. São apenas dois nomes da mesma fidelidade. A fidelidade é aquilo que faz a vida crescer dentro da relação ou, se for preciso, fora dela. Porque o amor, quando verdadeiro, não deveria nos diminuir, deveria nos fazer crescer. É essa talvez a mais silenciosa das lições do cotidiano. Não escolher alguém apenas para que nos ame. Escolhermos alguém com quem possamos, enfim, deixar cair o espelho e aprender a amar o que vemos, sem véus, sem fantasia, tal como é. Quando isso já não é mais possível, a partida é apenas a última forma de agradecer pelo caminho percorrido. O gesto final de quem aprendeu a olhar sem espelho e agora aprende a se despedir do mesmo modo, de olhos abertos.